a violência contra os que têm outra opção sexual. A intolerância religiosa disseminada nas imagens em alta definição. O ódio contra o goleiro negro. A ira por causa de ideologias políticas. A raiva entre torcidas adversárias. Desde sempre, o homem é obrigado a conviver com as diferenças e o pluralismo religioso, social, racial e cultural. O Holocausto, a Inquisição, a escravidão são tristes exemplos históricos de intolerância e opressão. Parece que na mesma medida em que a tecnologia tornou a comunicação mundial mais veloz e democrática, as ofensas se amplificaram. Nas redes sociais, a tônica é o momento político. O fla-flu entre os que se consideram de esquerda, de direita, pró ou contra o governo, tem gerado tanta discórdia que amizades se desfazem no mundo virtual e real. Está cada vez mais difícil reconhecer o outro e exercer a tolerância passiva. As leis que colocam todos iguais perante a sociedade parecem estar fora da pauta do dia. Mas por que o pavio coletivo está cada vez mais curto? Porque cada vez mais as pessoas têm dificuldade em aceitar uma outra opinião, crença ou preferência. Para falar sobre estes e outros assuntos, o Canal Livre recebe hoje um dos maiores filósofos do país, o professor Mário Sérgio Cortella. Boa noite a todos, e para falar sobre intolerância, raiva e preconceito com o professor Cortella, estão comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Luciano Dorim e Michele Trombelli, da Band News FM. Boa noite a todos. Eu quero começar aqui dizendo o seguinte: o Luciano Dorim é meu companheiro no fechamento diário do Jornal da Band. E ninguém melhor para tratar de uma discussão, de um tema, de um debate sobre intolerância, explosões, do que nós dois, porque nós brigamos todos os dias na hora do fechamento do Jornal da Band. É ou não é, Dorim? Pode isso. É isso. Tolerância e paciência ou impaciência, claro, porque acho que são irmãs siamesas. Não é sinal de intolerância, é sinal de discordância. Mas tem uma dose de intolerância. Aliança. Não, no caso pode ser. Se um declara e o outro concorda, é um péssimo sinal. Mas eu quero dizer o seguinte: só porque sabemos ambos que é aquilo, porque é daquele jeito, é que a gente pode confessar isso em público. Ô, Cortella, deixa eu te fazer uma pergunta. Procede essa abordagem que eu gravei aqui para a abertura do Canal Livre de hoje, que o pavio coletivo está cada vez mais curto? Quer dizer, nós estamos realmente cada vez mais intolerantes ou apenas a nossa velha intolerância agora cai na rede e aí todo mundo toma conhecimento? Eu acho que nós tivemos, Boechat, um adensamento dessa intolerância à medida em que nós estamos cada vez mais ligados. Estamos quase todos juntos e ninguém muito perto. Nós estamos todos vivendo nos mesmos espaços urbanos, disputando o lugar no trânsito, o lugar na fila do estacionamento, o lugar no mercado, o lugar no governo. Isto é, nós não cabemos mais uns com os outros desse modo. E essa junção, qual como um enxame, ela acaba produzindo grandes cotoveladas. Por outro lado também, é claro, o nível de informação e possibilidade de dissensão que a gente tem hoje é muito forte. Nós quase que revigoramos uma coisa que é antiga. Você sabe que os latinos têm uma expressão para eu, que é ego, eu. E tem duas para não eu. Uma é alter, que significa o outro. Mas há mais uma que é alios, que significa o estranho. Da onde vem alheio, alienígena, alienação. Por exemplo, nós estamos começando a recusar um pouco a ideia do outro como outro para olhá-lo como um estranho. Isso quase que retoma o nosso mundo chamado civilizado ou pré-urbano. Ora, se você observa, até em alguns idiomas a palavra é essa mesmo. Quem não é daqui é forasteiro, é o que é de fora. De fora da nossa classe social, de fora do nosso grupo, ou é estrangeiro, aquele que é estranho. Se você observa, até em inglês, stranger, aquele que não é como nós. Esta noção de nós sermos estranhos uns aos outros, isto é, eu não reconheço no outro alguém que tenha o mesmo piso e patamar de dignidade que eu,
ela, com a tua questão, ela, sem dúvida, essa condição, ela veio à tona hoje com mais força. Nós estamos numa situação de digládio que é um pouco mais fortalecida. Essa, portanto, a sociedade virtual em que todo mundo se conecta, em que todo mundo se comunica, todo mundo propaga o que quer, o que pensa, o que gosta, o que não gosta, apenas expôs esse caráter humano? Essa possibilidade. Agora, ela potencializou o modo do enfrentamento. Se eu, por exemplo, falo mal de você ou do Mitre, né, durante 2 segundos, vou conversar com a Michelle, falo isso, se ela posta isso, né, demorará milésimo de segundo para que dê a volta em todo um circuito, né, de situações que antes não teriam, né, essa dimensão. Ia demorar um pouquinho. Mas, professor, vamos pegar aqui a tolerância de corpo inteiro. Quer dizer, o que seria tolerância? Seria o exercício do ódio sistemático contra grupos e contra pessoas. Isso seria a definição fechada de intolerância, naquela forma em que nós não a toleramos e não devemos tolerar, porque a intolerância não pode ser tolerada nesse nível. Claro. E aí é essa segunda questão que depois eu quero colocar. Mas o senhor acha que esta intolerância, essa inaceitável, essa do ódio contra grupos e contra pessoas, contra o diferente, isso está instalado também nesse grande debate que a internet nos traz diariamente? Sem dúvida. Aliás, nós estamos perdendo uma chance na história humana. Pode até ser análise de filósofo, alguns diriam que, portanto, ela é menos calcada no chão, mas é a primeira vez que a humanidade se globaliza de fato. Aquilo que é a mundialização da vida, que poderia nos oferecer uma coisa clássica e desejada, que é fraternidade, no sentido de constituir uma única humanidade. Isto é, um mundo global, conectado pelo negócio, pela mídia, conectado pelo mundo digital. É a primeira vez, de fato, que nós temos uma percepção, aliás, de mundo global. Pois bem, nesta ideia de globalização, de mundialização, nesta ocasião está sendo perdida. A nossa percepção de fraternidade é olhar não a lógica do um por todos e todos por um, mas a ideia do cada um por si e Deus por todos. Esse mundo digital, como levantou o Boechat, ele não cria essa condição, mas ele faz com que ela emerja com muito mais força. Não se confunda, e depois a gente conversa sobre isso, intolerância com preconceito. Claro. Professor, são duas coisas diversas. Então, e a partir do momento que eu falo intolerância, eu te tolero, eu já não a gente não está pressupondo uma superioridade minha em te tolerar? Com toda razão. E eu gosto da palavra acolhimento, Michele, em vez de tolerância. É que o termo tolerância entrou no circuito do Ocidente, especialmente a partir do século XVIII, com as discussões trazidas por um filósofo britânico chamado John Locke, que aliás era médico. Ele escreveu um tratado acerca da tolerância num momento da história europeia em que os povos entravam em guerra contínua por causa de religião. Ele não disse a frase que eu vou dizer agora, mas ela está por trás. Parem de lutar por causa de religião, porque isso atrapalha os negócios, certo? Isto é, França contra a Inglaterra, né, os Países Baixos contra a Espanha, o negócio ficava atrapalhado. E ele escreveu um tratado acerca da tolerância, que em inglês faz mais sentido. E aí esse termo entrou no nosso vocabulário. E é claro que quando eu digo assim, eu te tolero, isto é, eu até admito que você exista, mesmo que você não pense como eu. Embora esse não seja o sentido usual, eu prefiro, repito, usar a expressão acolhimento. Isto é, eu acolho você. Eu entendo você como uma pessoa que tem a mesma dignidade que eu, mesmo que você não seja como eu sou no meu modo de ação. Acho sim que a palavra tolerância pode levar a erguer um pouco o queixo. Antes do Dorim fazer a pergunta, só para entender, a etimologia de tolerância, então, é mais parecida com acolhimento? Não, ao contrário. Suportar ela é, sim, um peso. Ela tem sim na origem a ideia de tolerância, etimologicamente a ideia de suportar. Tá. Né, de resistir. Melhor eu que seja o acolhimento. É uma outra que eu quero trazer ela como acolher, em vez de só eu te aguento, para usar a expressão nossa. Professor Cortella, no seu livro mais recente, o senhor fala sobre a necessidade de aprendermos ou reaprendermos a dizer não, se referindo a pais, educadores, com relação à escola. O livro versa sobre isso. Tolerar é só dizer sim? De maneira alguma. Nesse livro, que é Educação, Convivência e Ética, é um livro da editora Cortez que eu gosto muito porque ele foi feito, Dorinha, a partir de uma ideia, de que nós precisamos parar com essa ideia de que o amor aceita tudo. E por isso, se eu te amo, então eu tolero as coisas que você faz. Ao contrário, um amor verdadeiro, uma amizade sincera, uma posição crítica séria, é aquela em que você, porque tem respeito, não tolera qualquer coisa. Isto é, eu tenho que ser intolerante com a intolerância, como o Mitre lembrava há pouco.
Eu não posso, como pai ou mãe, ou responsável por alguém, simplesmente dizer não. Né? Então, é porque eu te amo, eu assim, não. A frase concreta teria que ser, por exemplo, numa relação de pai e mãe, é porque eu te amo que eu não aceito isso de você. É porque eu sou um democrata que eu não aceito violência. É porque eu sou, né, um cidadão que eu não admito que o governo faça isso. Eu não tolero. Eu não tolero a frase, né, rouba mais faz, eu não tolero a ideia, né, do que a ocasião faz o ladrão, né, coisas desse gênero. Aliás, eu não tolero os intolerantes. Será que eu tenho que tolerar os intolerantes? De maneira alguma. Diz, e que tolerância é essa? Bom, há uma diferença entre tolerância e submissão. Claro, eu não sou submisso àquilo que é intolerante. Professor, mas a própria intolerância, às vezes, ela é positiva. Sim. Se não me engano, o Norberto Bobbio tem um trabalho sobre isso. A tolerância é positiva e negativa. Sim. Então, existe também a intolerância positiva. Leonardo Boff tem um belíssimo texto também sobre tem, isso. Que eu já li, exatamente. Hoje é domingo, domingo da ressurreição, nós passamos aí a semana assistindo e acompanhando a paixão, vida e morte de Jesus, que deu exemplos maravilhosos de intolerância. Não foi só de amor, não. Claro. Ele esbofeteou as pessoas no templo, chicoteou. Ele amaldiçoou uma figueira, que aliás eu nunca entendi aquilo, coitada da figueira, ele foi lá e amaldiçoou a figueira e ela nunca mais deu frutos. Ele prometeu o fogo da guena para os ricos e tal. Quer dizer, intolerância não faltou no dia a dia de Jesus. E você até levanta isso bem, né? Porque, por exemplo, ontem foi a Páscoa judaica, comemorando aquilo que é a saída da escravidão no Egito, por um homem que foi líder, porque intolerante em relação à escravatura, que foi claro, Moisés. Foi Moisés, claro. Mas a minha pergunta é a seguinte, esta intolerância cristã que está nos evangelhos, ela foi semente também de uma grande intolerância religiosa, que foi o fundamentalismo. Sim. O fundamentalismo religioso, baseado nessa intolerância do evangelho, levou a intolerância a limites absurdos, sem dúvida, guerras, etc. Eu queria saber até onde o senhor acha saudável essa intolerância por princípios. A intolerância por princípios significa quando esses princípios podem ser partilhados de uma maneira saudável com outras comunidades. Se eu tenho um princípio religioso de que só existe salvação na minha igreja, e por isso eu enfrento os outros como se eles fossem meus inimigos, e quero a extinção deles, ou a conversão à força, essa é uma má intolerância. Mas se eu tenho intolerância à miséria, na minha religião, se eu tenho intolerância ao sofrimento e à abnegação de mulheres ou crianças, se eu tenho intolerância pela situação do refugiado, se eu tenho intolerância pelo desprezo, né, à vida de alguém só porque ele não tem a mesma escolaridade que eu, isso é positivo. Eu acho que quando você menciona Jesus de Nazaré, você está mencionando alguém que tem uma intolerância pela ausência de igualdade fraterna, tal como nós podemos fazê-lo em relação a coisas do judaísmo, coisas do islamismo. Quando você lembra o fundamentalismo, nós não podemos esquecer, o fundamentalismo nasce dentro do cristianismo norte-americano, no começo do século XX. Ele espalha depois para outros modos, e o fundamentalismo, ele em si, ele não é negativo, porque ele trabalha o fundamento. Mas o fundamentalismo destrutivo, que é aquele que é intolerante, que é violento, que é agressivo, esse eu também não tolero.